Há momentos na vida em que você olha para tudo ao seu redor e pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que essa fase parece tão pesada? Por que parece que Deus está calado, mesmo quando eu oro, mesmo quando eu tento respirar fundo, mesmo quando eu tento manter minha fé de pé? A verdade é que existem versículos na Bíblia que foram escritos exatamente para esses momentos. Versículos que não são apenas palavras antigas, mas portais espirituais, chaves de entendimento, respostas escondidas no meio da criação. E hoje você vai ouvir uma dessas respostas. Porque em Gênesis 2, versículo 11, está escrito: o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há Uro. Por que Deus falaria sobre isso bem no início da Bíblia? Por que registrar o nome de um rio, as terras que ele toca e ainda mencionar que ali existe ouro? Algo tão simples, tão básico, tão geográfico, mas ao mesmo tempo tão profundo, tão espiritual, tão revelador para quem está cansado, ansioso, ferido ou passando por conflitos familiares. Hoje você vai entender que esse rio não é apenas um rio, é um símbolo vivo da maneira como Deus se move dentro de você. Antes de existir humanidade, antes de existir pecado, antes de existir dor, Deus já havia criado um rio que representa tudo aquilo que Ele quer fazer dentro da alma humana. O primeiro rio mencionado na Bíblia, o primeiro movimento das águas, o primeiro fluxo da graça divina. E se a Bíblia diz que o nome do primeiro rio é Pison, então isso significa que existe uma primeira obra que Deus sempre faz dentro de cada pessoa quando ela volta os olhos para Ele. E você vai descobrir isso hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você realmente acredita que Deus fala com você através da sua palavra? Você acredita que Deus usa detalhes pequenos, versículos que quase ninguém presta atenção, para tratar justamente a área mais profunda da sua vida? Se acredita, fica comigo. Não sai desse vídeo por nada, porque este versículo vai abrir uma porta espiritual dentro de você. Quando o texto diz: o nome do primeiro é Pison, ele está apontando para a prioridade de Deus. Pison significa espalhar-se, aumentar, fluir, avançar. Ou seja, a primeira ação de Deus em alguém não é castigo, não é cobrança, não é acusação. A primeira ação de Deus é fazer algo fluir dentro do coração da pessoa. O primeiro movimento de Deus é movimento de vida. Ele não chega exigindo, ele chega transbordando. Ele não chega pesando, ele chega fluindo. Ele não chega fechando, ele chega abrindo. Pison é o rio que simboliza: eu quero expandir o que está em você. Eu quero fazer você crescer. Eu quero abrir seus caminhos. Eu quero te tirar do aperto interno. Eu quero quebrar o ciclo de ansiedade que te suga por dentro. O primeiro rio é a primeira resposta de Deus para a alma humana. Agora presta atenção. A Bíblia diz que esse rio rodeia toda a terra de Havilá. O que isso significa? Havilá é um nome que representa ciclo, transição, mudança, períodos da vida que parecem confusos. Havilá é a terra onde a pessoa diz: eu não sei o que está acontecendo comigo. Havilá é a fase em que você ainda não entende o que Deus está fazendo. Havilá é a fase em que as coisas parecem fora do lugar. A fase em que o coração aperta. A fase em que as emoções oscilam. A fase em que a ansiedade aparece do nada. A fase em que conflitos familiares drenam sua energia. E a fase em que você tenta manter o equilíbrio, mas parece que tudo te testa, tudo te exige, tudo te pressiona. E é justamente essa terra que o rio Pison rodeia. Deus está dizendo: o meu movimento, a minha graça, a minha provisão, a minha cura, tudo isso está passando exatamente pela fase que você está vivendo agora. Não importa o quão confuso esteja, Deus está cercando a sua Havilá. Mas aqui vem um detalhe mais poderoso do versículo. O texto termina dizendo que Havilá é uma terra onde há ouro. Por que Deus mencionaria ouro no início da criação? Ouro simboliza valor, pureza, propósito, cura profunda. Ouro significa algo escondido, algo precioso, algo que Deus colocou dentro da sua história,
mesmo que você não veja. O ouro representa aquilo que você só descobre quando o rio de Deus passa pela sua vida. É por isso que a Bíblia diz que o rio rodeia Avilá, porque nas fases de transição, nas fases de dor, nas fases de ansiedade, nas fases de conflitos familiares, nas fases de dúvida, é ali que Deus revela o ouro. O ouro representa aquilo que você aprende quando está sofrendo. Representa o que Deus forma em você quando você pensa que está quebrado. Representa a força que surge dentro de você quando você achou que não tinha mais forças. Representa a maturidade que nasce quando você enfrenta a tempestade. Representa o perdão que você aprende quando precisa perdoar alguém que te feriu. Representa o crescimento que você não sabia que precisava. Avilá parecia apenas terra, mas tinha ouro. Sua vida pode parecer confusa hoje, mas Deus está dizendo: há ouro aí dentro, há propósito no que você está vivendo, há tesouros escondidos na sua dor. E talvez você não veja agora, mas Deus vê, porque Ele é o único que sabe onde o ouro está. E deixa eu te fazer um pedido antes de continuar. Se essa palavra está falando com você até aqui, se tocou o seu coração, se você está sentindo algo diferente dentro da sua alma, deixa o seu like agora e se inscreve no canal Versículo com JPMS. Isso ajuda demais o YouTube a entregar essas mensagens para outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas que você. E pode ter certeza, tem alguém agora precisando ouvir exatamente o que você está ouvindo. Então deixa o like e vamos continuar. Agora pensa comigo, por que Deus escolheu um rio para representar tudo isso? Porque a água simboliza movimento emocional. A alma humana é como um rio, às vezes calma, às vezes turbulenta, às vezes tranquila, às vezes cheia, às vezes clara, às vezes escura. A ansiedade é como uma correnteza interna que arrasta pensamentos, medos, expectativas, pressões. A pessoa ansiosa pensa sem parar, sente peso sem motivo aparente, carrega culpas que não são dela, tenta controlar o que não consegue. E o pior, muitas vezes a ansiedade começa quando a pessoa olha para a vida e não enxerga a saída. Mas o rio Pison diz: a saída vem de Deus, o fluxo vem de Deus, a provisão vem de Deus, a cura vem de Deus. Você não precisa se curar sozinho, você não precisa carregar o peso sozinho, você não precisa enfrentar conflitos familiares sozinho, porque onde o rio passa, Deus está trabalhando. O rio rodeia a terra. Ele não passa apenas uma vez, ele cerca, ele volta, ele insiste. Isso significa que Deus não te abandona quando você falha. Ele não te abandona quando você tem uma crise emocional. Ele não te abandona quando você perde o controle por alguns dias. Ele não te abandona quando parece que a ansiedade voltou. O rio volta. O rio insiste. O rio rodeia. Deus está dizendo: eu vou continuar passando pela sua vida até que você encontre descanso. E presta atenção em outro detalhe. O ouro só aparece quando o rio passa. Isso significa que certas dores só fazem sentido depois que Deus trabalha nelas. Certos conflitos familiares só revelam seu propósito depois que Deus mexe no coração. Certas perdas só mostram seu valor depois que Deus cura a ferida. Certos medos só revelam sua raiz depois que Deus ilumina. Certas lágrimas só revelam sua força depois que Deus enxuga. O ouro é revelado durante o processo, não antes dele. E talvez hoje você esteja em Avilá. Talvez você esteja vivendo um ciclo emocional desgastante. Talvez esteja tentando entender o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez esteja enfrentando conflitos, tensões, batalhas silenciosas. Talvez esteja lutando contra a ansiedade todos os dias. Talvez você esteja tentando manter a fé enquanto tudo ao seu redor tenta tirar a sua paz. Mas o versículo de hoje te lembra: o nome do primeiro é Pison. Deus começa te envolvendo com águas de cura. Ele começa te rodeando. Ele começa te fortalecendo. Ele começa te levantando. Gênesis 2:11 não é apenas um registro geográfico, é uma revelação espiritual.
Deus está dizendo: eu sou a fonte que te rodeia. Eu sou o rio que flui dentro de você. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou aquele que sabe onde está o ouro escondido em você. Eu sou aquele que revela o seu propósito. Eu sou aquele que te cura. O rio de Deus está passando pela sua vida hoje, e onde o rio passa, nada permanece igual. Reflexão final. Gênesis 2:11 nos ensina que Deus sempre começa pela fluidez, não pela rigidez. Que Ele sempre começa pelo movimento, não pela cobrança. Que Ele sempre começa pela provisão, não pela falta. O rio Pison revela que antes de qualquer coisa, Deus quer te fazer fluir de novo, emocionalmente, espiritualmente e internamente. Que Ele rodeie a terra da sua vida, inclusive os lugares que doem, inclusive os lugares onde você pensa que nada de bom pode sair. E Ele te lembra: há ouro, há valor em você, há propósito em você, há cura em você, há força em você. Há algo precioso que Deus escondeu dentro da sua história e Ele está usando o rio dele para revelar tudo isso. Assim como o Pison rodeava Avilá, o amor de Deus está rodeando você. E onde o rio passa, a alma respira, o coração descansa e a vida encontra sentido. Se ficou até aqui, se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe, para mais pessoas poderem refletir assim como a gente. Venha maratonar todos os versículos da Bíblia junto com a gente. A gente está fazendo de um por um. O primeiro foi Gênesis capítulo 1, versículo 1, e a gente vai até o último. Venha com a gente. Venha! Ah, tem outro vídeo de reflexão ótimo para você em cima, hein? Te espero lá. Venha!